Mais um Puxa-Papo do Colégio Atrio, o podcast oficial do Colégio Atrio. Como prometido, falei que ia trazer de volta aqui Eduardo e Caian. Agora para falar de redação e falar de estratégia de prova. A cada ano fica mais qualificada a briga por uma vaga em grandes cursos via Enem, como por exemplo medicina, e IA também é muito puxado, né? Nota de corte muito alta. E o que faz a diferença é exatamente uma boa estratégia de prova. Eu já começo com a pergunta mais difícil de responder, que é: qual é, Eduardo, qual é, Caian, a melhor estratégia de prova para o Enem? Essa é fácil, mas... Essa é fácil? É fácil, talvez, fácil responder, mas é difícil trabalhar isso, né? Fácil responder. Lá. Qual é a melhor estratégia de prova para o Enem? A que você treinou. A treinada, né? A treinada. E aí, já quem treinou, desenvolveu, já vou emendar uma outra que é assim, cara, você teve o ano inteiro para desenvolver a sua estratégia de prova. E aí vai lapidando, vai refinando, vai realinhando com mentorias, com dado, com desempenho e tudo mais. Agora, chegando na reta final da prova, a grande dica é, na hora da prova, é hora de aplicar a estratégia treinada. Não vai querer inventar e mudar, né? Porque às vezes vem ali um tema de redação, caramba, eu não esperava por esse tema. Ou a primeira questão da prova é desafiadora, aí a pessoa vai e olha para o lado, tá todo mundo moendo a prova e eu não, aí muda aquilo que treinou. Então, a melhor estratégia é aquela treinada e o grande segredo é não mudar de estratégia na hora da prova. Não é isso? Isso. Qual que é a importância na preparação e o Enem daqui a 3 semanas de chegar até o Enem tendo feito as provas anteriores do próprio Enem, Caian? A importância é total, porque existe uma diferença muito grande entre fazer questão e fazer a prova. Fazer a prova do Enem, a gente pressupõe fazer a prova não de forma displicente ou de forma espaçada. Não é eu fazer 15 questões aqui, parei, tenho que fazer outra coisa, amanhã faço mais 10. Não, é sentar e fazer as 90 questões da prova, ou se o tempo tiver reduzido, pelo menos as 45 de algum caderno de conhecimento. E existe uma diferença muito grande entre fazer a prova e fazer questão. Fazer questão é você pegar um livro, pegar questões e fazer. É você treinar a sua competência, você treinar suas habilidades. Fazer prova é você treinar também as suas estratégias. Então é treinar tomada de decisão, é treinar tempo, é treinar quais questões você tem que pular, é treinar até estratégia de chute. Sim, gente, existe estratégia de chute. Vamos falar sobre isso lá pro final. Se vale a pena chutar, como chutar, deixa em branco, mas pro final, para guardar a audiência, né? Para guardar a audiência. Vamos lá. Então assim, é treinar... É você fazer a prova mesmo, é você simular um Enem. E tem algo melhor você simular um Enem do que com o próprio Enem, que são as provas antigas. E aí, a partir disso, você conhece a prova também e estuda a partir da prova. E quando tá falando de provas antigas, eu tô falando de provas primeira aplicação, provas do Enem PPL, tô falando de algumas edições do Enem digital. Então vamos lá. O Enem 24 é agora, daqui a 3 semanas. Um candidato, não aquele que vai só participar, treineiro, tá brigando por uma vaga. No mínimo, chegar lá com as edições de 18 para cá, tendo feito. E não é, igual o Caian falou, não é fazer quantidade, é fazer com qualidade, né? É aproveitar também para fazer com estratégia. E aí, na sua fala, você falou de pegar um dia e colocar lá o tempo de prova e fazer as 90 questões. Mas alguns não têm esse tempo todo disponível, né, ao longo da semana. E aí alguns querem adaptar. E aí vem uma dica para você que é o seguinte. Você pega, eu não tenho 5 horas e meia no dia, mas eu tenho 2 horas. E eu quero fazer nesse tempo uma prova de primeiro dia do Enem. Linguagens, humanidades. Mas aí eu vou pular, não vou fazer redação, porque redação eu vou demorar um pouco mais de tempo. E às vezes também eu não vou ter um cartão de resposta para responder. Tá tudo bem, mas você tem que tirar esse tempo, quase umas 2 horas, do teu tempo de prova, porque há um erro que é você treinar sem o rigor do tempo, sem a gestão do tempo, e aí você querer performar numa prova com tempo controlado, com tensão,
até ter o mesmo rendimento. Não dá. Não dá. Né? O simulado, ele treina muita estratégia, tomar decisão, mas o clima de prova, por mais que no ato eu coloque lá fiscal, né? Tem um monitor, tem tempo de prova, a prova é muito bem feita, que é a prova do SAS, né? Tem as competências, as habilidades. O dia da prova, aquele friozinho na barriga, aquela meia hora com a prova fechada, não tem como treinar e isso impacta muito. Caian respondeu, Eduardo, que a melhor estratégia de prova é a sua. E como é que você orienta até o candidato chegar, validar, confiar na estratégia que ele desenvolveu? Como é que é isso com teus mentorados? É muito interessante porque na construção do diálogo, o simulado para nós é a nossa base de dados, é a nossa ferramenta de trabalho. Então, quando nós temos um simulado, o que nós temos é o aluno, a existência do aluno enquanto candidato. Se esse simulado é feito alterando as condições, sejam elas ambientais ou as condições temporais, nós não temos um dado realístico. Total. Então tem muitos alunos que chegam com um mau rendimento em matemática, ou um mau rendimento em física, ou um mau rendimento em química, porque não teve tempo e chutou 8, 7 questões. Mas, e fala assim, não, Eduardo, mas eu chutei. Se eu não tivesse chutado, eu teria acertado 5, 6. Isso é hipótese. Isso não é real. Isso não é real. O que a gente tem é aquele resultado, e aquele resultado é a sua performance temporal. Uhum. Então, o que nós precisamos orientá-lo, sempre no sentido de fazer o simulado, e não tem sentido fazer simulado somente por fazer. O simulado é uma base de estudo, é uma base de anotação. Teve, inclusive, uma aluna no Atra, Maria Clara, que ela... A do ano passado? É, a que está agora na UFG? Tá agora. Agora. A Maria Clara, ela é muito interessante, uma excelente aluna. E o primeiro dia ela estava acertando. Quando a gente vai para o SBS, quando a gente joga para o SBS e quando a gente vai vendo as questões... Do TRI dela. Quando a gente vai vendo as questões, por exemplo, eu estava olhando ciências humanas, acertando questões difíceis e errando questões fáceis. Quando eu olhei as questões fáceis, por exemplo, filosofia, sociologia, uma história... eu voltava para a questão com ela e falava, tenta fazer de novo. Ela acertava. Ela, nossa, mas é muito fácil. E a gente começou a pegar uma programação que os erros dela de ciências humanas eram espaçados de acordo com o tempo de produção de prova. Olha só. Isso foi muito interessante. Tem impacto direto na Tem estratégia impacto dela, direto. né? O impacto até mesmo do descanso, do banheiro. Ela não ia para o banheiro. Ela não ia ao banheiro. Porque ela achava que o banheiro era uma ferramenta de distração da redação, por exemplo. Então, essas pequenas organizações de estratégia que a gente vai modulando ao longo do ano e vai conferindo com a próxima prova, eu acho interessantíssimo, porque você consegue ter uma base científica de comportamento. Total. Você falou duas coisas que me lembraram aqui, até anotei, que é assim, ó, a prova de matemática do Enem, o Enem não entrega calculadora e também a prova é montada de tal forma que não exige tanta calculadora, né? O cálculo mental, ele funciona para a prova do Enem. Se você sabe que a hora do jogo, a regra é essa, e você treina com calculadora, né? Na cabine, no estudo, isso aqui é rapidinho. Cara, você condiciona o teu cérebro a não trabalhar naquele momento que é a regra do jogo do Enem. Não é criar uma estratégia, né? Muitos acham que estratégia se cria apenas no simulado, e não. É na maneira que você vai estudar, em quais ferramentas e quais instrumentos você usa para estudar. Outro exemplo, tem muitas apostilas que colocam ali preparação para o Enem com questões de FUVEST, particulares, né, outras bancas. E aí, às vezes, o aluno, no estudo, ele está desenvolvendo uma habilidade que não vai ser cobrada na prova do Enem. Tem questões da FUVEST, o SEBRASP lá da UNB, do CESP, que ele vai ter que ter calculadora, mas o Enem não. Então é importante saber isso, né? A estratégia é a sua, é desenvolvida, mas não é só aquela que é simulada, é aquela que no teu tempo de treino também é importante. E outra coisa que você falou, você trouxe aqui um exemplo de caramba, o aluno, na hora da prova, talvez ele não performe bem, e aí num tempo mais ali, né, com mais tranquilidade, no outro ambiente, fala, tranquilo, Eduardo, isso aí eu acertaria. Eu ouço muito isso também. Aí o que eu falo? Cara... Então me mostra. Me mostra na hora da prova. Porque assim, não tem como chegar pro INEP e falar assim, cara, eu acompanhei o Caião o tempo inteiro, INEP. Foi um vacilo na hora da prova, mas ele merece. Tem potencial, tem competência, tem habilidade, tem conteúdo. Tá aqui uma carta, INEP. Cara, aqui é uma carta, eu tô validando a aprovação dele.
Então, estratégia de prova também serve para isso. É isso. Né? Você falou e ele tem que mostrar. Você sabe. Então, faz. E uma boa estratégia te dá essa condição de fazer isso. Né? E aí, a melhor estratégia é a treinada. A desenvolvida. Mas tem alguns padrões, assim, né? Sim. Não pode ser qualquer uma estratégia treinada, desenvolvida. Eu sei que muitos me perguntam, Eduardo, e você, o cara da redação, né, em qual é o melhor momento da prova que eu faço a redação. Eu começo por ela, eu faço no meio da prova, eu coloco para o final da prova. Qual é? Tudo bem, a melhor é aquela que você treinou. Mas qual é o ideal dentro da regra do jogo do Enem? Em qual momento eu faço a redação? Eu acho maravilhoso porque eu gosto muito de experimentar. Então, por exemplo, alguns alunos do curso, por exemplo, a Pamela, do Atrio Med 2. Oi, Pamela. A Pamela, eu criei junto com ela algumas estratégias de redação que eu acho interessantíssima. Nós já tivemos uma estratégia de fazer a redação direto na folha. Já fizemos a estratégia de introdução direto na folha, conclusão direto na folha, D1 e D2 com rascunho e folha. Tópico frasais. Tópico frasal. E é muito bom que a gente vai contabilizando o erro gramatical, faz a correlação com a nota. A Pamela, entre outros alunos, ela é muito interessante nessa questão. E a melhor forma de fazer redação, nesse caso, eu vou novamente reafirmar. É uma questão de adaptação à sua condição de escrita. Ou seja, qual é a sua condição de adaptação de escrita? Como você desenvolve o pensamento? Você já trabalha com um projeto pronto? Você trabalha com uma estrutura independente? Eduardo, eu uso a mesma introdução e a mesma conclusão. Então, eu tenho seguridade de fazer uma introdução direto na folha e uma conclusão direto na folha. Então, eu tenho aqui... O aluno, geralmente, ele gasta 1 minuto para escrever uma linha. Se o aluno faz um rascunho que demore ali, um rascunho de uma redação inteira em 35, 45 minutos, para passar direto para a folha, ele tem 30 minutos no mínimo. Então, ele tem mais 30, ele tem 1 hora, caso ele faça um rascunho em 30 minutos. Sim. Isso numa situação hipotética. Então, eu tenho 1 minuto por linha, 13, 14 palavras por linha. O que a gente condiciona o aluno a fazer? Eu sempre gosto de trabalhar com uma estrutura de introdução pronta e uma estrutura de conclusão pronta. Porque aqui eu ganho 7 minutos, 7 linhas, 7 minutos. Então eu tenho aqui 14 minutos. Um D1 e um D2 rascunho e feitura, 20 minutos de rascunho, 20 minutos de rascunho, 10 minutos de feitura, 10 minutos de feitura. Então eu consigo ter 1 hora cravado de D1 e D2 com rascunho e projeção, e mais 7, então 1 hora e 10, 1 hora e 15 no máximo. Eu vejo isso, é uma estratégia que eu adotei com alguns alunos que eu acho muito confortável, porque eu me encontro na redação como um facilitador do primeiro dia. Um facilitador do primeiro dia. Eu não acho que a minha redação tem que ser o tempo todo a redação. Eu acho que ela tem que ser um facilitador para se fazer uma boa redação de uma boa qualidade, respeitando ali o piso, né, subindo ali o piso, para que esse aluno tenha tranquilidade para fazer uma prova de linguagens conteudista e uma prova de ciências humanas, que existe também estratégia. Ou seja, a pergunta foi se ele faz no começo, no meio ou no final da prova, e a tua resposta, pelo que eu entendi, depende muito de como você foi treinado, né, para isso, né? Porque, mas eu, como mentor, eu não gosto, mas aí é uma coisa muito mais pessoal, assim. Mas eu respeito quem faça. Eu não gosto de colocar a redação, que é uma prova muito importante no primeiro dia, né? É a única prova do Enem que vale 1000 pontos, né? E o piso da redação está muito alto, né? Tá, para a medicina, dados que a média dos aprovados em 23, SISU 24, para a medicina, a média foi 952 pontos. Né? Então ali, isso aí é um 0 a 0, né? Então deixar isso na redação para o final, né, contra o relógio, né, faltando ali 1 hora, 1h30, eu acho muito arriscado, porque é uma prova importante ali para a tua classificação e para a sua briga. Mas se foi assim que você treinou, tá tudo bem. No Atrio, não no ensino médio, aliás, não no Atrio Med, mas no ensino médio, tem um exercício que é esse treino ao longo, desde a primeira série, que é o que se chama redação contra o relógio. Né? Eles fazem a cada 15 dias uma prova com 1h30, né? Tem um cronômetro regressivo e tem 1h30 para concluir essa prova. É um bom treino, né? Porque você está falando de chegar com a estratégia de redação bem definida, né?
de minutos, de número de palavras por linha, né? Então esse treino ajuda, né? O treinar contra o relógio. Minha pergunta é, Eduardo, redação para o Enem é uma prova de escrita ou uma prova de leitura? Ou uma não exclui a outra, né? Interessante, muito interessante. Uma coisa muito interessante no Atro é a associação da FGB com a contrarrelógio. Então, a redação do aluno não é uma redação feita em casa, ao lado do celular, com uma pesquisa excessiva, que muitas vezes tira a autonomia. Porque, às vezes, o aluno será condicionado a um tipo de proposta temática que vai exigir dele uma estratégia e uma autonomia crítica, uma independência crítica, uma montagem de repertório, uma criação de projeto. Não que ele não vai usar uma estrutura pronta, congelada e só vai jogar no texto. Então, é uma atitude de escrita no sentido de independência, e no ato de escrever, e uma atitude livre de interpretação, de entendimento, de compreensão. Quando ele tem essas duas ferramentas, quando ele consegue ler, compreender, criar estratégia, criar o seu projeto textual, trazer a sua autonomia, a sua criticidade. E quando ele consegue escrever com uma gramática organizada, com operadores bem colocados, que ele foi treinado a fazer, que ele foi orientado a fazer, que ele passou nas aulas, que ele observou isso nas aulas, que ele observou isso nas mentorias, corrigindo a redação, ele tem a fusão dessa dupla capacidade. A redação ela deixa de ser aquele monstro que desafia a capacidade do aluno e se torna algo premeditado, algo compreensível, algo que ele não tem medo, independente do tema. Eu sempre falo que o aluno ele não tem que perguntar qual que é o tema do Enem. Não. Ele não precisa perguntar qual que é o tema do Enem ou saber o tema. Eu acho que se o aluno tivesse o tema do Enem um dia antes, não ia fazer diferença. Não ia fazer diferença. Ah, mas eu ia pesquisar algo. Não ia fazer diferença. Não ia. Nenhuma. Não ia fazer nenhuma. Pode soltar. Eu inclusive, peço ao Enem que solte o tema um dia antes. Não vai fazer diferença nenhuma. Vaze o tema. Porque ele já está preparado, independente do tema. A capacidade dele vai muito além da compreensão do tema. Vocês ficam falando isso, eu concordo com você. Concordo com você. Mas, no primeiro domingo do Enem, esses caras aqui, ó, batem no peito. Ah, eu acertei o tema do Enem, eu acertei o tema. Mas é igual você falando da Juliana, né? Marketing, né? Marketing. Eu falei da Juliana? É que você que mentorou ela. Esse é outro episódio, você tá confundindo os episódios. Por favor, só foca aqui, ó. Coloca aqui o close aqui, corta o Caian, por favor. Mas é verdade isso, né, cara? Porque eu concordo com você que o tema da redação para o Enem não é o mais importante. E claro que o trabalho com o eixo temático, né, o trabalho para cercar ali o que é que vai cair, para ter um repertório produtivo, isso é o mais importante, né? Então, a redação é uma prova de leitura ou uma prova de escrita? Como é que a gente coloca na balança isso aqui? Sim, eu passei por uma transformação de pensamento em torno da redação, porque eu desconsiderei o fator tanto da escrita, o fator da escrita redacional, eu desconsiderei esse fator por muito tempo. Eu, enquanto professor de redação, eu fui pego numa torrente de resultados. E eu achei que a redação era só redação. Então, por exemplo, existe hoje no Brasil uma tendência de se trabalhar a redação com modelos prontos. Então, você entrega um modelo pronto para o aluno e o aluno faz a redação. Mas o INEP está se cercando cada vez mais, né, com isso. O INEP, ele pegou essa visão e ele criou formas como temas longos, né, assuntos complexos de 2 ou 3 núcleos, recortes específicos, para quebrar essa visão de uma redação pronta. E eu acreditava que a redação era simplesmente o resultado da nota 920, 940, 960, 980 e os tão sonhado 1000. E quando a gente vai amadurecendo a atitude redacional, a gente percebe que a redação é um dos fatores da linguagem, é um dos fatores das ciências humanas. O primeiro dia ele não está isolado, ele está conectado, né? Inclusive o PP tem um trabalho maravilhoso de pegar as competências e habilidades de ciências humanas, fazer cruzamento com a linguagem, e a gente percebe isso na redação. O aluno que tem um bom desenvolvimento linguístico, ele não precisa de modelo pronto. O aluno que tem bom conhecimento em ciências humanas, ele é um aluno independente, ele não precisa de repertórios prontos. Ele é capaz, ele tem os seus repertórios, obviamente, que ele vai utilizar, mas ele ganha uma independência de escrita que é fundamental para que ele tenha autonomia, para que ele tenha segurança no primeiro dia.
E cada vez mais o ato me proporcionou isso, a vivência no ato me proporcionou isso, de considerar a minha matéria redação um elemento de ligação de linguagens, de ciências humanas, desses fatores, e não algo isolado. Cara, e quando o aluno percebe isso, que ele estudar para redação não é apenas produzir um texto, e que ao estudar para redação ele está estudando também para humanidades, para linguagens, né, para a prova como todo, cara, ele dá um salto, isso aí vira uma vantagem estratégica violenta. Caian, você tem uma fala que eu já acompanhei com algumas mentorias tuas, que eu acho super bacana. Sabia que você ia falar dela. Do peso, né? Que é para estratégia, o quanto saber para onde você quer aplicar a nota do Enem, o quanto saber qual é o peso em cada uma das áreas implica na tua estratégia. Vamos falar um pouco da UFG. Na UFG, no segundo domingo, que é a prova de natureza e matemática, natureza tem um peso maior que matemática, é o dobro, né, do que a matemática. O quanto saber disso é importante para a estratégia de prova? Então, isso é um trabalho de simulação, é um trabalho braçal mesmo, de você saber o quanto isso vai ser importante, no sentido de que tem que ter um equilíbrio do quanto a matéria pode te proporcionar de nota. Por exemplo, linguagens não te proporciona tanta nota. Fica ali na casa dos 700, 710. Já a matemática não, te proporciona uns 920, 940 para o aluno que acerta 40 a mais. Então, assim, a prova de matemática proporciona muito mais nota do que a prova de linguagem. Só que isso tem que estar adequado dentro da sua estratégia de prova com os pesos. Então, por exemplo, numa faculdade que eu tenho peso 1 para ciência da natureza e peso 1 para matemática, naquele momento de tomar a decisão de qual questão eu vou fazer, de o que eu devo priorizar, é a matemática. Por quê? Porque ela vai te proporcionar maior ganho de nota, com menos acertos em relação à ciência da natureza, e isso vai te proporcionar, já que os pesos são iguais, uma média maior. Já quando eu vou para o caso da UFG, e é exatamente isso que eu trato na minha fala em mentorias coletivas que você disse, que é essa relação entre peso 1 e peso UFG, que é 3 para a ciência da natureza e 1,5 para a matemática, não existe esse equilíbrio. Porque apesar da matemática proporcionar maior nota, ciências da natureza, pelo peso ser 3, vai te proporcionar um aumento de média, um aumento de nota maior do que matemática. Então, entre fazer uma questão difícil de matemática e fazer uma questão difícil de natureza, é muito melhor, quando o seu objetivo é medicina na UFG, fazer uma questão de natureza. Ou seja, você está falando que na hora que eu tenho no segundo dia, porque eu quero aplicar a minha nota do Enem para o SISU, para a UFG, e eu estou ali com pouco tempo, e eu tenho que tomar decisão, o meu olhar, vale a pena colocar um olhar mais para a natureza, que vai me colocar mais pontos do que colocar para matemática, né? Exatamente. Apesar... É interessante, porque é o que a gente faz, porque não é só perguntar para o aluno se ele quer medicina. Por exemplo, eu tenho que perguntar, tá, você quer medicina, mas aonde? Né? Em qual universidade você quer? Porque tem muito aluno que chega... eu quero fazer FAMEMA, FAMERP, Unesp, eu quero fazer UFG, e talvez uma Unitins, uma Unifim. Eu tenho um trauma disso, porque o aluno, ele não tem noção que a linguagem, a abordagem, a estratégia, o conteúdo, o que cai com relevância, recorrência, muda de acordo com a prova. E ele quer ter a mesma performance numa FUVEST, numa UFO, numa UNB e no Enem. Não, e o pior é que tem colégios, cursos que vendem isso, né? Cara, aqui meu curso prepara para tudo. Não tem como. Quem conhece a prova, quem conhece o que é a matriz de referência, quem conhece exatamente os padrões da prova, sabe que isso não existe. Não existe. Isso é fera. E é interessante quando a gente vê o peso da universidade, a gente consegue identificar o peso e, de um lado, com os dados do aluno, a gente consegue fazer esse cruzamento. Então, falar, olha, o que você precisa hoje é disso. O que você precisa é disso. Cara, eu tô lembrando aqui de coisas bacanas, que é assim, ó, o SISU, ele é tão rico, né? Porque você faz o Enem, uma única prova, e você aplica ela para o país inteiro, para as universidades que usam o SISU. E aí, o legal é que, por exemplo, vamos supor que o Caian tem um perfil de muito melhor em humanidades, linguagens, em matemática, e não tão bem em natureza. Dá para procurar na mentoria um leque de universidades que valorizam os melhores pontos do Caian. O Caian não tem que se estrangular para se encaixar
naquela universidade, sabe? É o contrário, fala assim, caramba. E aí conversa com a família, mãe, pai, olha, há uma possibilidade para mim, as minhas áreas de maior performance, maior habilidade, estão ali em Minas, tá ali no interior do Nordeste. Eu tenho essa possibilidade, porque aí fica mais fácil, não mais fácil, fica menos difícil esse trabalho todo da mentoria e de criar uma estratégia. Você estava falando do contrarrelógio, estava falando da quantidade de questões de redação, do treino. Eu fiz uma conta rápida aqui, no Átrio, por série, no ensino médio, eles fazem de contrarrelógio, sem contar simulados e as redações para casa, eles fazem 16 questões, aliás, redações por ano, por série. Dá um total de 48 em todo o ensino médio. De simulado, eles fazem 18 simulados. Então, se você pegar as redações do contrarrelógio mais simulado, vai para 56 redações só de treino, né? Ou seja, é um volume bacana para você ter dados, para você orientar e para montar a estratégia. Esses dias eu estava calculando, Pepe, eu faço 2 redações para cada série por FGB, por contrarrelógio, que é a primeira e segunda chamada. Então eu faço 2 para primeiro, 2 para segundo e o Renato faz 2 para terceiro. Então nós fazemos por ano, com a FGB, mais as outras auxiliares de contrarrelógio, nós fazemos, professores, mais de 80 propostas por ano. É bem interessante também, que a gente tem um leque bem grande por área. Isso é importantíssimo. Muito bom. Eu vou te fazer um convite agora na reta final. Vamos pegar a rede social do Átrio e vamos falar um pouquinho sobre temas da redação. Vamos. O que pode, enfim, ser cobrado. Vamos trabalhar isso. Acompanhe a gente na rede social do Átrio. Vou falar um pouquinho mais de redação. Falar um pouco de redação. Qual que é o gênero e qual é a característica do gênero cobrado na redação do Enem? Sim. O gênero cobrado na redação do Enem é o dissertativo argumentativo, né? O dissertativo argumentativo ele tem uma característica bem interessante que é cobrado na competência 2. Muitos alunos acham que competência 2 é só uma competência de repertório, mas a competência 2 é tipo textual. E o dissertativo argumentativo ele tem uma característica muito interessante que na conclusão, Pepe, que a conclusão o aluno acha que é só fazer proposta. Então o aluno ele já, portanto, o Ministério da Educação deve, a fim de, e pronto. Ele acaba a estrutura conclusiva só com proposta. E eu sempre falo, quando eu trabalho a conclusão, que conclusão é retomada de tema, é proposta e é fechamento. A proposta é uma coisa que o Enem inventou. O dissertativo argumentativo ele não tem. Não existe a proposta no dissertativo argumentativo. E se tornou uma referência a fazer proposta em tudo que é redação, em todos os vestibulares, inclusive vestibular que não aceita. Uma FUVEST da vida, se você faz uma proposta, é a sua declaração de derrota. Você já, provavelmente, a nota será muito baixa. Então, o dissertativo argumentativo ele tem peculiaridades. O que se faz na introdução, o que se faz no D1, no D2, na conclusão, tem muito professor que fala, o desenvolvimento é argumentar. Tá, mas espera aí, argumentar é o quê? O que é um tópico frasal? Qual é a exigência de um tópico frasal de apresentação? O que é um ato explicativo causal? O que é um embasamento, uma conexão com o repertório de sustentação do que você está falando? O que é uma crítica social modalizante, que muitos não fazem, muitos não criticam? Então, o aluno ele precisa de um professor que não ensine apenas a fazer redação Enem. Ele precisa de um professor que ensine a fazer dissertação argumentativa dentro do Enem. Então, é muito mais do que um ensino de redação. É um estudo justamente de gêneros, né? E falando de gênero, né, que é cobrado ali na prova do Enem, e os eixos temáticos ali, o que o Enem cobra? Tem uma história e um padrão de temas sob o mesmo eixo? Tem eixos que o Enem nunca abordou, você pode assumir que ele não vai abordar. Como é que está isso aí na redação? E o gênero da redação Enem dissertativo argumentativo, e eu até complemento, a competência 1 de linguagens trabalha gêneros. Então, não significa você, aluno, trabalhar somente a dissertação argumentativa. Mais uma vez falando o quanto a redação ajuda. Na prova de linguagens, na prova de humanidades, por aí vai. Mas você vai ter uma resenha, um resumo. No caso da redação, a gente volta para aquela questão, aquela pergunta realizada, que foi dos eixos. Quando você vai para o eixo temático, nós temos de recorrência eixos sociais. Eixos políticos não são muito visualizados pelo Enem. Assim, ainda bem que você lembrou, porque eu não tinha lembrado mais. Ainda bem que ele retomou. Cara, eu tô assim, o que eu perguntei mesmo? Agora retomou, tá aqui anotado.
Eixos políticos não são muito cobrados pelo Enem, então se você está procurando... Ainda mais em época de eleição, né? Ainda mais em época de eleição. Se você está procurando reportagens sobre assuntos políticos, problemas políticos, isso não vai cair. O Enem não é uma prova ideológica, não é uma prova sensacionalista, o Enem é uma prova científica. Então nós vamos pegar assuntos de matriz social, de matriz ambiental, de matriz tecnológica, de matriz educacional, mas sobretudo, além das matrizes de análise, o que nós temos são minorias, grupos minoritários. O que nós precisamos olhar, independente do tema, é qual grupo minoritário é afetado. Você tem uma questão tecnológica, certo? Qual grupo minoritário é afetado? São os jovens, são os estudantes, são as pessoas mais pobres? Então, a reincidência do Enem é um campo de eixo temático social, mas o foco prioritário são os grupos minoritários. Fera. Enquanto eu vou dar um tempinho de falar de redação, vou falar um pouco de estratégia de prova geral. E aí, para quem está aqui acompanhando a gente, logo, se prepara aí. Tem uma pergunta que todo mundo te faz agora e eu vou fazer. Quero apostas de tema. Deixa ela de pro redação. final. Pro final. Segurar a audiência aí. Pensa aí. Vamos acertar. Tá gravado isso aqui. Não, tem 15 anos que ele acerta o tema do Enem. Aliás, ele foi seu corretor, né? Ele acompanhou você na... Foi. Primeira correção de redação que eu fiz com o Eduardo, eu falei assim, Eduardo, me dá um tema extra pra mim treinar. Aí ele falou o seguinte tema: o impacto do lixo eletrônico na atmosfera, no espaço. Eu olhei pra ele assim, eu falei, o que eu vou escrever sobre? Enfim, mas o Eduardo é maravilhoso. As primeiras 3 mentorias eu não entendi nada do que ele falou. E aí depois eu fui entendendo a linguagem do Enem e... Já viu que ele corrige, ele incorpora, né? Ele incorpora. Ele vai lendo assim, cara, ele... É quase um ele tá em flow, ele vai em flow, né, cara? Isso aí é o que ele gosta mesmo. Quase um Moni. Mas vou te dar um tempinho para você pensar, para você acertar o tema da redação do Enem 24. Enquanto isso, falar um pouco das provas objetivas, e não só do Enem. E a diferença entre elas é a TRI, ou seja, o Enem na redação não tem ali a TRI, tem nas provas objetivas. Explica um pouquinho aqui para a audiência o que é a TRI e o quanto ela impacta na estratégia de prova. Vamos lá. TRI... Dei um desafio agora, explicar TRI sem usar quadro nem nada, tem que ser... Vamos lá, mas ele vai conseguir. Tranquilo. A TRI, para quem não sabe, a sigla significa Teoria de Resposta ao Item. Que, se eu fosse definir o Enem em uma frase, seria o seguinte: o Enem ele é uma prova que ele não está preocupado em você acertar o maior número de questões. O Enem está preocupado em você acertar o maior número de questões da forma mais coerente possível no tempo que ele te deu. Então não é apenas acertar, é acertar de forma coerente. E o que é acertar de forma coerente? Você acertar uma fácil e errar uma difícil é uma coerência, porque você acertou uma fácil e às vezes uma difícil requer um nível de pensamento, um nível de criticidade que talvez você ainda não alcançou. Mas você acertar uma difícil e errar uma fácil não é coerente. Porque como que você acerta uma difícil, mas o básico, que é fácil, você não dá conta de fazer? Isso a TRI considera como chute. Então a TRI é justamente uma régua que mede o quanto tua prova foi coerente, o quanto tua prova foi de acordo com o que se espera, entre você acertar as fáceis, subir a escadinha, acertar as médias, subir as escadinhas e acertar as difíceis. De forma que, quanto mais coerente você é, maior é a sua nota, melhor é a tua TRI. Expliquei bem? Muito. Muito bom. Muito. Cara, foi tão bem explicado que dá para saber já o quanto isso impacta na estratégia. Mas agora que eu sei o que é TRI, qual é a melhor estratégia definida em cima das regras de TRI? Ou seja, sabendo o que é TRI, Sim. sabendo o quanto que impacta acertar aquilo que é fácil em comparação com o difícil, como é que eu montaria a minha estratégia de prova? Assim, a melhor estratégia, de novo, é a que você treinou. Mas se eu fosse trazer para um padrão inespecífico do Enem, e eu falo isso desconsiderando as facilidades do aluno em determinada área ou não, o que eu indicaria? Primeiro, fazer as fáceis. E aí fazer as fáceis daquela matéria que você tem mais facilidade e que é mais importante para o seu curso. Então, por exemplo, medicina. Começa pelas teóricas de biologia. Faz as teóricas de biologia. Depois vai para de matemática, aquelas fáceis, sabe? Aquelas de média, estatística, análise de gráfico, enfim. Sempre fazer as fáceis primeiro. Por quê? Primeiro porque elas vão te potencializar maior TRI. Segundo porque o próprio nome já fala, ela é fácil. Então ela vai te economizar
recurso de tempo, recurso cognitivo, gera recurso de cansaço. Uma confiança, né, de que eu tô bem na prova. Eu costumo também falar que entre muitas aspas você vai estar aquecendo pro resto da prova. Sim. Você vai aquecer tua mente com aquilo que é fácil e aí você vai ligar. E aí vem a curva exponencial. E aí nessa curva exponencial é a hora de você ir para aquelas questões que tem maior recorrência, que são acertadas de média para fácil incidência e que vai te potencializar o maior ganho de TRI. Então é como se fosse uma montanha. Você começa aqui embaixo, e aqui embaixo é quando você está aquecendo, você está se habituando com a prova, você está ligando o teu cérebro, que são essas questões fáceis, que você tem maior habilidade, você tem maior domínio, e aí vem a curva exponencial. Essa curva exponencial tem que ser aquelas questões que são médias para fáceis, aquelas questões que vão te potencializar o ganho de TRI, para quando você chegar aqui ó, no pico, no alto, você fazer aquilo que é mais importante para a tua prova, aquilo que é mais importante para a tua objetivação. E aí você vai ter um platôzinho, que é uma quedinha. E essa quedinha é extremamente normal, porque com o tempo de prova, com cansaço, vem essa queda. E aí quando vem essa queda, a tendência é se estabilizar a utilização dos seus recursos e o seu nível de atenção, o seu nível de desempenho durante a prova. E aí é que você tem que partir para as questões que são de média para difícil porte. Isso é muito interessante, bebê, porque quando eu trabalho o primeiro dia, o aluno ele sabe falar para mim. Ele fala, o segundo dia foi difícil. O segundo dia foi mais fácil. Quando tem o primeiro dia, ele fala, o primeiro dia foi mais fácil? Ele pergunta, né? O primeiro dia foi mais fácil? A questão da linguagem e das ciências humanas, e precisamente da linguagem, a gente não tem uma questão que o aluno olha e fala, fácil, difícil. Ah, mas tem umas que aí, cara, você pega poema, aí linguagem, você pega música. Não. Fácil você não acha, mas difícil você acha. Você pega texto 1 e texto 2, aí ferrou. Aí é onde a gente vai para as competências. Essa que é a maravilha da linguagem. Sim. O aluno, ele não sabe me dizer, mas tem um poema. Tem uma música, um achou fácil, o outro achou difícil, outro acha fácil artes, o outro acha difícil. Quando você faz o mapeamento dos erros identificando as competências, você consegue identificar o que é difícil ou não para aquele aluno de um padrão mais personalizado. E aí você consegue agir direto no problema, para que a prova se torne justamente mais fácil a partir desse conhecimento. E é legal porque a gente está aqui falando o tempo todo que qual é a melhor estratégia de prova? É a sua, é a treinada. Mas tem essas condições, né? Ou seja, não é treinar na marra. Né? Tem alguns padrões, algumas regrinhas que tem que ser seguidas. Não dá para você começar a prova do Enem fazendo uma questão de probabilidade. Não dá. Não pode. Bom, tem aqui uma pergunta de um superchat, mandou R$300. João Victor Rodrigues, lá de Brasília. E ele perguntou aqui, ó, como gerir o tempo no segundo domingo do Enem? Cara, realmente, matemática, natureza, muda um pouquinho e eles têm muita dificuldade com o tempo de prova no segundo domingo. Por quê? Talvez, na minha percepção, é que é a prova onde você vai ter que ler mais textos, né? Sim. Você é obrigado quase a ler todos os 90 textos de uma questão do Enem no segundo domingo. No primeiro, não. Se eu me preparo para a redação, eu tenho um repertório, eu tenho uma leitura de mundo bacana, eu consigo fazer a questão interpretando o enunciado, ler o enunciado e vou para a alternativa. Sim. E aí, qual que é para vocês dois, uma boa estratégia preocupado com essa gestão de tempo de prova, em especial para o segundo domingo do Enem? Obrigado, João. Eu sempre penso o seguinte, eu acho que a teoria da biologia é um fundamental início. Sim. Né? A teoria biológica, para mim, é um fundamental início. E a minha preocupação sempre com o aluno no segundo dia... Esse ponto que é importante. Como é que é? A teoria da biologia? A teoria. Que seria começar nas provas de natureza pelas questões de biologia. Mas, Eduardo, elas não vêm numa sequência. Como é que eu faço? Eu vou... É importante namorar a prova, catar feijão e achar, cara, é biologia, vou lá em frente e faço? É isso? Quando a gente observa a prova de matemática, é uma situação bem interessante. Até estava conversando com o PP esses dias, que a gente tem essa ilusão da prova de matemática ter uma ascendência de dificuldade. E quando você vai para o mapeamento, ela pode começar com uma questão fácil e rapidamente dar um pulo para uma questão super difícil. Sim. E depois ela para uma questão fácil, uma questão média, uma questão super difícil. E tem aluno que não tem essa noção. Tem aluno que não sabe identificar a questão fácil, difícil ou média em matemática. Cara, eu peguei os microdados, eu estava até procurando aqui, mas eu vou lembrar de cabeça. Matemática 2017. Quem pegou a prova amarela, a questão número 2 de matemática,
era a mais desafiadora da prova. Nossa. Então imagina, eu começo a prova naquela sequência linear, sem levar em conta a TRI, e aí eu me deparo logo com a número 2 da prova, a mais desafiadora. Se eu não tenho uma ideia das regras do jogo e eu paro ali para enfrentar naquele momento, eu já tenho um embate emocional e temporal. E assim, tem outro lado também, que no meu ano, o caderno, não lembro qual caderno que foi, o caderno que eu peguei, as 20 primeiras questões de matemática eram as 20 mais fáceis. Então, eu só fui fazendo. Aí deu sorte. Não. Mas aí também tem isso, né? O que é sorte para quem tem uma boa estratégia? É você fazer. Ser recompensado por isso, né, cara? Sim. Porque é importante também. Mas a gente tá falando sobre como gerir o tempo no segundo domingo. Você falou que ir para a natureza e catar feijão e procurar ali biologia. Gosto. E o tempo... Por que tempo, cara? É assim, muito rápido. Sim. Ou muito difícil é problema. Sim. Eu tenho que ter uma noção de tempo ideal. E tem como ter a noção na hora da prova, né? Porque o fiscal vai lá, ele arranca ou ele apaga lá a cada meia hora o tempo que passou. E aí é um bom norteador, né? Como é que seria isso? Sim, vamos lá. O que a gente coloca como média? 2 horas para natureza, 2 horas e meia para matemática, meia hora marcar o gabarito, se alimentar, ir no banheiro. Esse é o ideal. Que são 5 horas de prova. São 5 horas de prova. 5 horas e meia no primeiro domingo, por conta da redação. E é bom isso aqui, né? É 1h30 para redação e o restante para linguagens humanidades. Sim. E aí você falou matemática, 2 horas e meia. Natureza, 2 horas e meia horinha para os protocolos que tem na prova. Vai. E aí, a partir disso, a gente tem alguns aspectos importantes. Primeiro, a tua preparação tem que ser com base nisso. Quando você for fazer a prova do Enem, dos Enems anteriores, se preparando em casa ou no cursinho, você tem que colocar 2 horas para ciência da natureza, você tem que fazer a prova em 2 horas. E isso dentro da sua estratégia de prova. Tem gente que vai e volta, tem gente que faz de forma linear. Então você tem que ter essa noção de tempo muito clara. E aí como é que você tem essa noção de tempo? É você fazendo as questões e cronometrando. E aí você pode cronometrar tanto por bloco, de 10, 15 questões, ou por questão mesmo. Mas cronometrar não usando o relógio, né? Não usando o relógio. Tempo de prova. Tempo de prova. Isso. E gritar com o fiscal. Se o fiscal não tiver mudando, pelo amor de Deus. Várias reclamações, muitas. Né? O fiscal não colabora, né? E o outro aspecto é você ter coragem de pular questões. Cara, isso é fundamental. Tem muitos alunos que chegam, pelo menos pra mim na mentoria, e falam: eu fico na questão lá, eu fico matutando nela até. Eu fico matutando nela até sair alguma coisa. Pra quê? Qual que é o intuito? O Enem não tá preocupado em você acertar o maior número de questões. É acertar o maior número de questões da forma mais coerente possível, no tempo que lhe foi proposto, que são as 5 horas de prova. Então, tem que ter coragem de pular questões, e tá tudo bem pular questões. Agora, o que você tem que saber é quais questões pular. Isso é um olhar muito interessante, porque eu lembro que na minha preparação, no Enem, eu fiz o Enem em 2022 e eu tava fazendo a prova do Enem em 2019. E uma questão de matemática, de equação de segundo grau, que pra mim era extremamente tranquilo, fácil de se fazer, eu tinha habilidade com isso. Aí eu falei, beleza, deixa eu olhar os microdados aqui. Foi a questão mais difícil da prova. Olha só. Então, é importante você educar o seu olhar, e isso se faz em mentoria, com utilização de microdados, com utilização de TRI, com números reais dos microdados do Enem. É importante você educar o seu olhar para a régua da TRI, porque às vezes o que é fácil para você não é o que é mais fácil pro Enem. E aí, a partir disso, você consegue identificar quais questões você pode pular, qual que você tem que fazer de imediato, quais são aquelas, porque principalmente no segundo dia tem muitas questões que são fáceis, mas elas são longas. Então, por exemplo, tem questões... Trabalhosas, né? Exatamente. E aí, isso te gere tempo, isso te requer tempo. Não é uma questão que você tem que fazer de imediato, nem uma questão que você tem que deixar pro final da prova. Ela tá ali na meiuca. E mesmo estudante capacitado, ele ainda tem essa neura da quantidade. Sim. Ele ainda fica pautado na quantidade. É claro que a quantidade é importante. Mas não é o mais importante, não. É. Porque, cara, já tive vários exemplos de alunos que, com o mesmo número de acerto, uma TRI, cara, não equilibrada, cara, Profunda. Se pegar os microdados, cara, a diferença entre uma nota TRI não equilibrada e uma TRI equilibrada é alta, né? O gap ali entre o mesmo número de acertos é de mais ou menos, cara, até 60 pontos. Nossa. Imagina, acertar o mesmo, desempenhar o mesmo e ter uma nota alta de gap na TRI. Também para a reta final do nosso bate-papo, chegou aqui mais uma pergunta, mas antes eu quero fazer para vocês dois perguntas. Primeiro, ainda me deve aquela da aposta. A aposta de temas. Essa vai ficar por último mesmo. Mas vamos lá, para você. Cara, quais são os critérios
que eu posso levar 0 na redação do Enem. Você já teve contato com alguém que zerou a redação do Enem? Como é que é isso? Ultimamente no Atrio, não. Tá. Deixar claro que no Atrio... Mas na vida já teve? Na vida já tive. Já? Eu já corrigi Enem e uma das coisas que os alunos não têm noção é que eles vivem em uma situação que ele olha para o lado e tem um aluno muito bom. Ele olha para o outro lado e tem um aluno muito bom. Principalmente no nosso Atrio Médio, são todos alunos muito bons, muito fortes. Muito fortes. São alunos em redação, sobretudo, muito fortes. Verdade. Então, culpa sua, na verdade. Obrigado. A régua de comparação deles é muito alta. Só que quando você corrige Enem, o bom é raro. Majoritariamente, redações altas são muito raras. O que você pega são redações com a letra despreparada, sem estrutura, sem conhecimento. Você vê a realidade brasileira de fato. São redações... por exemplo, eu já corrigi Viver em Rede no século XXI, que o aluno... Isso é real, isso é verdade. É possível. O aluno falou em rede. Falando sério? Rede de dormir. Eu já li essa redação também. Essa redação, eu peguei uma redação dessa, de rede. É uma situação muito, muito triste. No Atrio nós não temos redações nulas. Mas fuga ao tema, fugir da estrutura, desrespeitar os direitos humanos, tamanho mínimo de linha, né? Um aluno que escreve 4 linhas. Então são coisas bem básicas que os nossos alunos de alto desempenho, graças a Deus, colocar título 0 ainda? Fazer marcações, colocar o nome, a marcação. Título pode colocar? O título pode, na linha 1, texto na linha 2. Mas eu perco uma linha, né, na minha redação. Uma linha, não é quebra. E também não é tão impactante. Não vai contribuir tanto com a minha redação, com a minha nota. Interfere na C3, coerência, mas como se criou um costume de não se fazer título no Enem, perdeu a importância. Eu acho muito bonito, mas pro Enem perdeu a importância. E escrever em outra pessoa? Boa pergunta. Escrever em outra pessoa. Quem escreve em segunda pessoa? Maravilhosa. O texto dissertativo e argumentativo, ele tem uma função que interfere na feitura, porque a sua função de linguagem faz com que ele seja escrito em terceira pessoa, pela objetividade do discurso. Então, outra pessoa, segunda ou primeira no caso, interfere na discursividade. Torna-se algo mais próximo e menos objetivo. Mas zera não, né? Não zera, mas perde na estrutura, na coerência. Boa pergunta. Ou seja, não é recomendado. Não é recomendado. Nem um pouco. Maravilhoso. Caian, chutar ou deixar em branco? Chutar. Mas não ensine eles a chutarem. Não, isso aí é... Mas tem uma técnica. Tem uma técnica. Mas chutar ou deixar em branco? Chutar, com certeza chutar. Eu tô lembrando daquela nossa reunião, aquela época. É, cara. Eu lembro até hoje. E eu apliquei e deu certo, cara. Me senti especialista em matemática, cara. A audiência ali tá falando que é balela. É balela? Balela, não é nada, cara. Deixa eles acharem que é balela, mas eles têm mais competência que eu. Tem foto. Pra quem não tem competência, isso aí funciona. Mas chutar, né? Chutar. O Enem ele é binário, né? Ou seja, marcou e acertou, ou branco e errar é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então branco é erro no Enem. Sim. Então, Chuta. Mas chutar na reta final, depois que usou todos os recursos, né, para tomar decisão, aí você vai e chuta. Henrique Maris mandou aqui um superchat, uma boa pergunta, inclusive, que é para os dois. O Enem, há um espaçamento entre o primeiro domingo do Enem e o segundo domingo do Enem, e virou rotina. Os professores, cursinhos, enfim, a imprensa divulga ali um gabarito preliminar entre o primeiro domingo e o segundo domingo. E aí a pergunta dele é: corrigir ou não o primeiro dia entre o domingo ou outro? O que você recomenda? O que você faria? Lembra que o candidato, né, também envolve muito emocional, né? O tomar exatamente decisão. Isso que eu ia falar. Essa pergunta, eu acho ela uma pergunta muito boa. Antes de dar a resposta, tem alguns dados. Eu compilei os gabaritos que foram divulgados por professores, por cursinhos, e fiz um comparativo. Há uma enorme divergência entre o que é o gabarito oficial do Enem e o que os professores colocam lá como resposta. No meu ano mesmo teve 23. 23? Nossa, 23. No primeiro dia? No primeiro dia. 23. No segundo dia não teve nenhuma, né? Porque o segundo dia é mais técnico, é mais exato. Mas no primeiro dia houve 23 discrepâncias.
Ixi, DJ Caian, novamente aqui. Discrepâncias entre os gabaritos Divergências, né? Exatamente. Divergências, isso. Então, isso aí, cara, já responde um pouquinho a pergunta aí do... Qual é o nome dele mesmo? Henrique Maris. Henrique Maris. Já responde um pouquinho aí a pergunta dele. Mas, vamos lá, vamos falar um pouquinho vocês. Eu vejo o aluno de alto desempenho, ele não tem necessidade do gabarito nessa primeira semana. E não recomendo também. Eu acho perigoso. O aluno de alto desempenho, para primeiro dia, ele sabe a nota dele. Ele sabe a nota dele. Ele tem a noção da nota dele. O primeiro dia é muito 0 a 0, né? É 0 a 0. Cara, se eu tirei se você ter 40 e 40, é 0 a 0. O primeiro dia ou é 0 a 0 ou é 4 a 0 pro Enem. Ele não te coloca ganhando. Ele te coloca empatando e você tem que ganhar no segundo dia. É verdade. Agora, a redação eu acho importante. Quando eu falo com os meus mentorados entre o primeiro dia do Enem e o segundo, cara, como é que você se sentiu com a redação, né? Eu mando muito pro Eduardo aí, os rascunhos, né, dos alunos. Cara, vê aí, dá um cheirinho de quanto aí? 900, tá tudo bem? Porque a redação ela é muito mais importante do que linguagens e humanidades, né? E é um extremo cuidado, né, PP? Aquela semana os alunos chegam com um rascunho e eu sempre tento falar, olha, é um rascunho. E eles querem a nota e é um momento de estabilidade emocional perigoso, porque dependendo da estrutura, você pode abalar o segundo dia do aluno. Então, tem professor que corrige, né? Eu não gosto de corrigir também. Esse segundo dia é muito perigoso, essa fase para o segundo dia, porque tira o foco principal, né? Vamos lá, reta final. Nós prometemos que nós iríamos entregar o tema da redação Enem 24. Eu vou ser seu amigo. Eu vou te dar a chance de colocar três temas. Três temas. Tem que ser o tema, mas pode ser o eixo temático, o recorte ali. Vamos lá. 3 temas. Close aqui no nosso amigo Eduardo, porque agora ele vai acertar, vai ficar bonito isso. Coloca aqui a data ou horário. Que dia é hoje? Hoje é dia 11 de outubro. Vamos lá, 11 de outubro. Primeira coisa... acertar tema ou chegar próximo do tema não é algo xamânico, então, né? Não vem na inspiração na cabeça, mas vem algo científico, né? O PP inclusive fez um cruzamento de dados junto com você, inclusive se eu acertar é dele também. É verdade, a gente fez. A gente faz um cruzamento de dados porque nós não vamos falar aqui como a gente identifica, mas ele chegou, cara. Tem uma linha. Eu tô muito ansioso pra esse tema de 24, porque... Você quer falar um, eu falo outro? Não, pode deixar eu falar. Eu preciso de mais tempo. Mas assim, nós dois. Eu fiz um estudo, cara, junto com o Eduardo, dos últimos anos de prova do Enem. Sim. Da fonte, da onde sai, como sai, enfim. E a prova tá pronta já, né? A gente tá aqui em outubro, sim. A prova ficou pronta ali em junho, sim. Assim, ficou pronta antes, ela tá impressa lá desde junho. Então, assim, não tem que ser algo, não é muito atual, sim. Né? Aliás, nós perdemos um tempo aqui para falar um pouquinho sobre isso, sobre atualidades. Mas, enfim, nós temos um método que nós usamos. Então, fala os teus 2 temas aí, 3 temas, porque eu estou ansioso de vai dar certo ou não isso. No trabalho da FAPESP, a FAPESP traz uma perspectiva de ecotecnologia, muito interessante. Então ela traz o eixo ambiental coligado com o eixo tecnológico. Quando a gente faz o cruzamento de dados dentro da esfera do Google, por exemplo, a gente tem um mapeamento de assuntos recorrentes. E um desses, que eu me simpatizei muito, que eu acredito muito, são os jogos virtuais. Esse é uma... Das apostas? Das apostas. Eu achei bastante recorrente o núcleo de notícias, foi bem interessante e pega essa questão da juventude também. O governo está preocupado com isso. O governo está preocupado. Em regulamentar, em cobrir isso aí. Geralmente, quando isso acontece, tem um sinal. Tem um sinalzinho ali de Enem. Então, uma das suas apostas é o impacto, porque o Enem gosta de impacto, o impacto das apostas, das bets, até mesmo na nossa vida, né, social. Eu percebi que tem muitas famílias com poucos recursos financeiros, cara,
colocando, apostando como se fosse um Sim. investimento, né, Como se fosse cara? um A aposta é um investimento. investimento. Eu vou apostar ali e vou render Sim. o pouco que eu tenho. Então, bet é uma das apostas. E essa pesquisa da FAPESP com a questão da ecotecnologia, e nós vimos muitas palestras do Summit que foram recorrentes na análise da inteligência artificial. E a inteligência artificial é um assunto que eu acredito também com uma alta frequência dentro das pesquisas trabalhadas ao longo do período. A questão é saber o recorte preciso da inteligência artificial. Recentemente eu fiz uma pesquisa, não acredito que seja um recorte próximo da questão do meio ambiente, até porque em 2 anos a gente já teria uma recorrência Mas aí muito forte. emprego, ocupação, emprego, até porque nós trabalhamos a questão do trabalho de cuidado, então fica um pouquinho próximo, mas dentro da revolução do ensino, dentro da manutenção do meio ambiente, seriam recortes E muito aí próximos. o uso de celular na sala de aula, tecnologia em sala de aula, né? Essa da perspectiva de educação seria Também. muito interessante. E olha que legal, você falou 2 temas, né? Você falou da BET, falou da IA, e aí vamos supor que não sejam os temas da redação. Uhum. Com certeza Vai estar na prova. Na Com prova de certeza. linguagem. Certeza. C9 é C9, né? C9. Se não tiver, eu pago um churrasco pra todo mundo tá assistindo aí. Eita. Opa, gravado. Vou gravar isso aí. Mas a C9, tecnologia Em qual lugar? linguagens, Então? Lá naquele lugar? naquele lugar que... Enfim, isso aí fica para Ele outro infartou. podcast. Mas a C9 cai, né? Linguagens na tecnologia, né, em linguagem na C9. Você fala de BET, cara, você pode colocar para matemática, Colocar pra matemática. né, investimento, juros, gráfico, tabela, enfim, isso tudo cai. Tudo conectado. Posso dar um palpite? Pode. Qual foi o tema do ano passado mesmo? Trabalho de cuidado. Trabalho de cuidado. Esse ano vai ser a influência do cooperativismo Nossa. na utilização tecnológica ou na abrangência no cuidado das minorias no Brasil. Nossa. Tá aí. Nossa. Eu não saberia fazer. Não, um minuto de silêncio para esse tema aí, porque, cara, tava Esse- acabando com chave de ouro, esse seria- tava acabando alto, tava acabando lá em cima, com qualidade a entrega. Aí O veio um piso tema vai que baixar. Não, um tema impossível de cair na Que prova. isso, impossível aonde, Pepe? Cooperativismo. O que você acha? Difícil. Difícil. Se ele acertar, ferrou pra gente. caramba. A Acho que o gente, menino não vai saber nem o que é cooperativismo. Uma mete ó de 15 aqui. a gente não sobe esse podcast. Cara, fera demais. Reta final total. A palavra final para os alunos que estão aqui fazendo o Enem 24. Mensagem final. Primeiro? Oi. Pode ir. Pode ir? Minha mensagem é o seguinte. Primeira coisa, calma, é um momento de calma, não é um momento de desespero, não é um momento de ficar julgando o que foi feito ou o que não foi feito. O que foi feito, foi feito. E eu acredito que tenha sido feito bem, na medida que você conseguiu. Não desista, não é um momento de desânimo, não é um momento de ouvir pensamentos contraditórios. Faz a sua revisão. Nós temos aqui no Atro, foi maravilhoso. A gente tem as maratonas, os desafios 70 dias, as aulas. Então a gente está tendo todo um reforço para você ir seguro, né? Confiando no seu trabalho. Faça, acredite no resultado, acredite em você. E eu tenho certeza que independente do resultado, o sucesso acontecerá. Independente do resultado. E você vai passar, você vai passar. Se não for agora, vai acontecer, né? Acredite nesse potencial, independente do tempo. Em relação à estratégia, acredite nela, Acredite aplica. até o final. Não é hora de mudar a estratégia. Não na ouça hora final. vozes. Isso. Não ouça vozes na hora da É prova. hora de aplicar a estratégia. Caian? Bom, gente, falta aí, né, 22 dias. Primeira coisa que eu tenho pra dizer é uma pergunta, na verdade. Qual a importância do fracasso? O fracasso, ele é importante por vários motivos. Mas, nesse momento, vocês têm que pensar no sucesso. Porque o fracasso, ele pode ter vindo diário, mas, na verdade, não é fracasso. É apenas um erro. Existe uma diferença muito grande entre o erro e o fracasso. O fracasso é quando você desiste. Então, não desistam. Tudo que vocês treinarem esse ano, tudo que vocês batalharem esse ano, apliquem na prova do Enem. Tenham coragem de pular questões, sigam a estratégia que vocês treinaram e vão pra cima, de verdade. Se tiver difícil, vai pra cima, se tiver fácil, vai pra cima, que vai dar tudo certo. E eu espero contar com vocês ano que vem nesse podcast aqui, se eu for chamado depois de acertar o tema da redação do Enem 2024. Tudo bem, ele vai perdoar, a gente paga o espaço pra ele. Paga pra ele. Muito obrigado, pessoal. Bom Enem. Obrigado. Até mais. Valeu.